Saudações tricolores, galera. Nós estamos iniciando mais um Os Influentes. Hoje, sem a presença do querido Marcelo Johan. Teve um contratempo, não conseguiu chegar para a nossa gravação. De qualquer maneira, beijo, Johan. Vamos tentar te representar, né, Marco Brito? Com certeza, Johan, parceiro, um amigo das nossas resenhas aqui. A gente vai estar aqui representando da melhor maneira possível. Se bem que é difícil, né? Porque o cara levanta cada peteca aí, mas vamos tentar. Vamos falar um pouquinho sobre o que passou, para depois a gente falar o que veio, né? O Fluminense ele veio de 2 derrotas doloridas aí, contra o Atlético Nacional nem tanto, não fala dos times nacionais do Brasil. O brasileiro ele veio contra o Bahia, contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Nacional perdeu. Acho que é uma derrota, não vou falar que é uma derrota normal, porque ninguém gosta de perder, mas nada demais, nos classificamos. Derrota aceitável, né? Uma derrota mais aceitável, vamos falar assim, né? Mais fácil da gente digerir. Mas essa contra o Bahia e depois contra o Atlético Paranaense, realmente, você acha que o Diniz se equivocou ali na escalação, Omar? É difícil, Pedro, porque assim, quando perde, a gente começa a analisar vários pontos, onde ele deixou de acertar, o que ele errou. Eu acho que, além das derrotas, o Fluminense teve um desgaste muito grande, né? Verdade. Esses 3 jogos de viagens. 12 mil quilômetros. Então, aí realmente é um desgaste muito grande. Quando você se desgasta, mas tem a vitória, dá uma reduzida, né, em relação a esse desgaste. Você tem a motivação de ter jogado, de ter ganho. Com as derrotas, esse desgaste fica muito, muito maior, na minha opinião. Agora, a gente sabe que houve erros, né, da equipe do Fluminense nesses jogos. Como você falou, pelo brasileiro tiveram contra o Bahia e Atlético Paranaense, e pela Sul-Americana uma derrota contra o Atlético Nacional. Um pouco mais aceitável, né? Porque a equipe acabou se classificando. E fez um grande jogo aqui por 4-1, acabou levando a vantagem para lá e pôde jogar com a vantagem embaixo do braço. Mas a grande questão que eu estou vendo é o seguinte, Marco, e aí é você que esteve lá dentro também, é interessante ouvir essa opinião. Fernando Diniz, ele agrada a grande parte da torcida porque ele vem fazendo o Fluminense apresentar um futebol bonito. O Fluminense vem jogando bem, o Fluminense vem conseguindo impor ritmo, finalizar muito, apesar de não ter ainda performado nos resultados. E aí que vem a grande questão. Diferentemente da Inglaterra, onde o Klopp lá conseguiu montar o time do Liverpool e colher os frutos agora, o Brasil não aceita muito isso porque o Campeonato Brasileiro não perdoa. O Liverpool lá não corria risco de rebaixamento, o Fluminense aqui vai correr. A pergunta é, o Diniz ele não tem que ter um esquema tático, na sua opinião, que também seja de jogar com a casinha fechada e chutar a bola para frente, brigar pela segunda bola, jogar no contra-ataque? Acho que sim, acho que precisa ter esse plano B, né, Pedro? Esse plano B é muito importante. Thiago, acende a luz aí da gravação, né? Então, pode precisar parar a gravação não, vai lá falando aí. Já visto que acho que o principal motivo de o Fluminense ter poupado alguns jogadores nesses jogos desgastantes foi para chegar no jogo contra o Cruzeiro, que é um jogo muito importante pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com o time descansado, com o time inteiro, completo. Isso aí já foi por água abaixo, né? Nós temos os desfalques importantíssimos nesse jogo contra o Cruzeiro, do Matheus Ferraz, que na minha opinião vinha sendo o melhor jogador da parte do sistema defensivo do Fluminense ao longo de toda a temporada. A gente tem um desfalque importantíssimo também do Ione Gonzalez na frente, jogador de muita explosão, de muita entrega, muita velocidade. Então acho que o plano já não deu certo em relação a isso, de chegar nesses jogos importantes. Tem Cruzeiro agora, tem clássico contra o Flamengo no final de semana. Clássico perigoso, Nino suspenso, ele vai ter que reinventar a zaga, né? Tem a novidade do Caio, vem treinando aí na zaga, é uma novidade aí que o Diniz vem tentando. O garoto é bom, tem poder de marcação, tem boa saída de bola, tem noção de espaço. Ou seja, o Caio realmente pode pintar na zaga aí como uma novidade, inclusive surpreendendo muita gente com a sua atuação. E respondendo, Pedro, a sua pergunta, anteriormente, a gente sabe que no Brasil tem a questão dos resultados, né? Vou dar um exemplo aqui do outro lado, né? Do Flamengo, que demitiu, o Abel pediu demissão, mas já estava numa situação incômoda, que a equipe estava conseguindo os resultados, mas não estava performando, né? Conseguindo as classificações, foi campeão estadual, mas não estava tendo bom futebol. O Fluminense, na minha opinião, acontece ao contrário. Vem jogando bem, muitos dos jogos, mas na maioria deles não tem conseguido um resultado positivo, né? Que é o objetivo maior do futebol.
Então a gente sabe que até essa parada da Copa América, o Fluminense precisa dar uma resposta ao seu torcedor, precisa conquistar vitórias, que dê uma tranquilidade para a equipe se fortalecer com a volta de alguns jogadores que estão machucados, com aqueles outros que estão servindo as suas seleções respectivas. Caso Aliás, do Pedro. é uma ausência sentidíssima, né? Sobretudo agora, imagina, com o Johnny machucado, com o Marcos Paulo e o Pedro aí no plantel, né? Podendo ser escalados, já seria um problema a menos para o Diniz, né? Então eu vejo como os próximos 2 jogos como cruciais. Não sei se para permanência ou alguma coisa em relação ao Fernando Diniz, mas para que o Fluminense tenha uma tranquilidade em relação a uma temporada que é boa, na minha concepção, uma temporada boa, mas que precisa se fortalecer, precisa ter mais resultados, né, positivos. E esses 2 jogos são jogos importantíssimos, um clássico, como a gente sabe, da rivalidade, e um jogo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Vale prestígio, vale dinheiro, vale realmente um semestre, né, bem feito. Na realidade, a gente estava também comentando sobre a atuação do Ayrton, né? O Ayrton, ele vinha parado por lesão, e aí o Diniz optou por começar com ele num jogo que certamente a bola era mais rápida, por ser o gramado sintético, e grama molhada, e o Atlético Paranaense usa muito disso, não sei se é certo ou se é errado, mas ele de fato usa muito essa questão do gramado sintético lá, e o Ayrton acabou sendo expulso. Não vamos discutir a expulsão do Ayrton, porque era para vermelho direto, de fato, mas aí eu volto a falar, esse esquema do Diniz, de querer sair jogando, de querer sair tocando a bola, não tendo um time inteiro, porque o Fluminense, infelizmente, ele não tem um elenco homogêneo, né? As peças que entram, elas não conseguem ainda performar das formas das peças que saem. Só interrompendo, Pedro, exatamente, a minha leitura foi essa. Esse jogo serviu para mostrar para a gente isso, que realmente o Fluminense, eu esperava que alguns jogadores que entrassem estivessem no mesmo ritmo, mas não estão. Tecnicamente, fisicamente, o Fluminense não tem um elenco farto em todas as posições. Tem um time bom, tem alguns jogadores que estão de fora que têm condições de jogar, mas não tem todos à tua disposição com uma forma homogênea, né? Então, e aí essa questão aí volto à pergunta. Porque se de repente o Diniz... Aí é fácil falar que se já passou, já perdeu, agora é mole. Se tivesse ganho de 2-0, estava todo mundo batendo palma pro Diniz, a verdade é essa. Sim. Mas, por exemplo, como estratégia, ele sabe que ele não tem as peças todas à sua disposição. Já sabia que iria largar com 3 jogadores titulares a menos. Não era o momento dele fechar a casinha e tentar jogar por um contra-ataque, um ataque rápido, que João Pedro e Johnny Gonzalez é um ataque velocíssimo, né? A gente tinha, de repente, chances de chegar, brigar por uma bola, como fez o Barroca com o Botafogo quando jogou contra o Fluminense aqui. Essa que é a grande pergunta. E eu acho que muita gente vem se perguntando isso. Alguns críticos do Diniz que vem falando, porque o maior crítico do Diniz é o maior fã do Diniz. Acho que nenhum tricolor em sã consciência hoje quer o Diniz fora do Fluminense. Acho que é o contrário. Acho que o tricolor hoje quer o Diniz no Fluminense por muitos e muitos anos, performando, fazendo esse time jogar bem com resultados. Mas a grande questão é que o Campeonato Brasileiro, ele pune se você não for efetivo. Que o Fluminense tem mais 2 jogos aí antes da Copa. Pega o Flamengo, depois pega a Chapecoense. O Flamengo é um jogo dificílimo. O Flamengo tem um plantel no papel muito melhor do que o nosso. Se bem que nós somos o único time que realmente mete medo no Flamengo hoje, já provamos isso. Sim. Fizemos jogos difíceis no Campeonato na Taça Guanabara, na Taça Rio, ganhamos deles. Depois oferecemos muitos problemas para ele. Teve o lance do VAR com o Marcelo de Lima Henrique, teve o lance sem infelicidade do Léo Santos, enfim. Mas depois vem a Chapecoense. O Fluminense entra na zona de rebaixamento e passa 40 dias na zona de rebaixamento, sei lá, o espaço da Copa América. É muito ruim psicologicamente você passar muito tempo na zona de rebaixamento. O que você acha? Qual é a tua opinião em relação a isso, Marcão? Eu entendo que realmente o Fluminense precisa ter um plano B de jogo, né? Para esses jogos que a gente vem falando. Jogos que alguns jogadores não estão à disposição ou sejam poupados, como foi esse caso contra o Atlético Paranaense. Agora, na cabeça do treinador deve ser muito difícil se ele tem uma proposta de jogo bem definida. O Fluminense, a gente sabe de que maneira o Fluminense joga, tendo a bola, tentando impor o seu maior toque de bola. E quando perde alguns jogadores, eu não sei se o treinador, eu tenho quase certeza que ele fica nessa dúvida.
ou eu fecho mais um pouquinho e fujo um pouco das características do time, Como ele fez. Ou eu mantenho o mesmo estilo de jogo, só troco algumas peças, né? Eu acho que esse jogo específico, ele tentou botar o Ayrton para dar um pouco mais de experiência, mais proteção, né? Mas realmente não foi feliz, né? E como você falou, acaba a gente vendo o resultado. O Fluminense realmente fez um primeiro tempo ruim, meu modo de ver, ruim. Se termina 3-4-0 no primeiro tempo, o Atlético Paranaense é um placar justo. No segundo tempo, acho que conseguiu arrumar as coisas, arrumar a casinha. O Fluminense, com um jogador a menos, ainda conseguiu ter posse de bola, conseguiu levar perigo, né, em alguns momentos da partida. Agora, como você falou, a gente sabe que não basta. O Fluminense precisa ganhar, não basta jogar bem. O Fluminense está no Brasileiro, uma zona muito incômoda. Eu creio que o Fluminense não corra risco de rebaixamento, tá? Mas nesse momento está uma zona ruim. Sem dúvida. Então, assim, o ano do Fluminense não é para ter sustos, na minha opinião. Agora, é ruim, como você falou, ficar nessa zona, nesse momento. Vão ter 2 jogos ainda do Brasileiro, Flamengo e Chapecoense. É importante demais ter esse clássico e fazer um bom jogo e conseguir a vitória, no meu modo de ver, que tem condições para isso. E a Chapecoense também. A gente sabe das dificuldades que é jogar contra times de menor expressão, mas o Fluminense precisa se impor, não somente em relação ao futebol, mas em conseguir os resultados. Aí sim, parada da Copa América, o time se fortalece, alguns jogadores voltando de lesão. Voltam do torneio de Toulon, que também... Aí sim, com tempo para treinar, para corrigir os erros, descansar também, recuperar os jogadores. O Fluminense volta muito forte na volta da Copa América, quando encerrar na volta do Brasileiro. A gente teve uma coluna no nosso site falando exatamente sobre essa questão do Diniz, né? E o que a gente percebeu foi que a galera concordou quando se falou que teria que ter esses 2 esquemas de jogo. Querem muito que o Fluminense imprima o mesmo ritmo, sempre de domínio e tal, mas também ficam muito preocupados. A torcida do Fluminense, na verdade, é movida por paixão, né? Se a gente estivesse realmente jogando mal, mas ganhando, a galera não estaria tão preocupada. Mas eu confesso que eu prefiro jogar bem, não é que eu jogar bem e perder, não. Eu acho que jogar bem nos aproxima mais da vitória do que jogar mal. Né? Você chutar 20 vezes, você oferece, você corre muito mais risco, vamos falar assim, de fazer um gol, do que você chutar 3 vezes, como foi o caso do Fluminense e Botafogo. O Botafogo chegou 3 vezes e fez 1. O Fluminense chegou 20 e não fez nenhuma. Então essa é uma coisa que preocupa muito. Essa é a minha opinião também, Pedro, e amigos tricolores. Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente nunca vai estar satisfeito, sempre quer algo mais, né? Eu já estive dentro de campo, sei como é que entendo o torcedor. Agora do lado de fora eu consigo ter uma leitura um pouco diferente, né, do que eu tinha dentro de campo. E realmente o torcedor é isso, é paixão. Você deu o exemplo do Botafogo, está acontecendo isso com o Botafogo. O Botafogo não tem jogado muito bem a maioria das partidas, mas tem 7 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas no Brasileiro. E o Fluminense tem jogado bem, mas não tem conseguido alguns resultados. E você falar também no VAR, que a gente já falou até com o Johan aqui, não vamos nem falar mais nisso. O VAR é um assunto para o nosso amigo Marcelo Johan. A próxima Johan, fala com vocês. Vamos fazer uma pequena pausa aqui, mas é só para falar da Base Tatu. Você, tricolor, que está querendo fazer uma tatuagem com motivos do Fluminense, vem para cá, a gente está gravando de novo aqui na Base Tatu, Avenida das Américas 3301, 3301. Não deixe de aproveitar essa promoção. Para tricolor, lugar de tricolor, dia 15 de junho é aqui, tatuagens com motivos do Fluminense e diversas, vem para cá para fazer a tatuagem. Marco Brito, vamos entrar agora na questão, no jogo de amanhã. O Fluminense encara o Cruzeiro, lá no Mineirão, às 19h15. Cruzeiro aí já, com o Thiago Neves já voltando, fazendo gol, um jogador importante, um jogo difícil, não tem vantagem. Como é que você projeta o jogo para amanhã? Eu tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil. Até não poderia ser diferente. O Cruzeiro, na verdade, é um time muito perigoso. Jogando dentro de casa, é um time muito, muito acostumado com esses jogos grandes, acostumado a jogar esses jogos em momentos decisivos, né? E além de tudo, tem um treinador, que é o Mano Menezes, que é cascudo, que gosta desse tipo de competição de mata-mata. Então, com certeza, a equipe do Cruzeiro, que
deu uma caída de produção nos últimos jogos, amanhã vai tentar jogar o seu máximo. Em contrapartida, o Fluminense tem um retorno, tem 2 desfalques importantíssimos, Matheus Ferraz e Ione Gonzalez, vinham sendo 2 dos principais jogadores do Fluminense, né, ao longo da temporada. Acho que o Matheus Ferraz é até mais difícil de substituir do que o Johnny Gonzalez, né? Porque o Johnny Gonzalez, apesar do Marcos Paulo e do Pedro estarem com a seleção, o Fluminense tem opções ali para o meio ataque, né? A gente sabe que Kelvin e Evandro podem jogar a Copa do Brasil, e Yuri e Guilherme não. E Brenner também pode jogar a Copa do Brasil. Ele, apesar de ter vindo de São Paulo, ele não jogou a Copa do Brasil pelo São Paulo, pode jogar. E além do... o Matheus Ferraz, pela experiência, pela imposição que tem exercido e a liderança dentro de campo, tem sido... Não, e porque o Diniz olha para o banco e não tem ninguém. Só tem o Frazan. O Ione Gonzalez eu digo mais pela condição de entrosamento. Sim. Um jogador importante que desde o início da temporada vem jogando. Líder de assistência. Exatamente. Então, assim, a questão de movimentação, os jogadores de meio campo já sabem como ele gosta de receber a bola, como ele tem um pouco mais de dificuldade, é questão de entrosamento mesmo. E por vir jogando também, né? Por vir jogando, na verdade. Então, assim, apesar desses desfalques, tem o retorno do Ganso, do Luciano e do Gilberto, que são 3 jogadores também que dão uma encorpada maior na equipe. Sem dúvida, fazem espinha dorsal do time. Então, 3 jogadores experientes. E esse jogo é um jogo que vai precisar de todo mundo estar no seu limite, físico e tecnicamente, Pedro. É um jogo realmente onde não pode ter erro zero, tem que ser o lema do Fluminense nesse jogo de amanhã. A equipe precisa ter atenção ao longo dos 90 minutos, e mais alguns de acréscimos também, mas principalmente, no meu modo de ver, no início da partida, nos 15 primeiros minutos e no final, né, onde geralmente se decidem os jogos. A equipe do Fluminense tem condições de entrar em campo respeitando a equipe do Cruzeiro, sabendo as dificuldades que vai encontrar, mas passando esse ímpeto inicial da equipe do Cruzeiro, a equipe do Fluminense pode botar a bola no chão, pode impor o seu ritmo de toque de bola, de jogo rápido, que é a característica da equipe, né? E esporadicamente dar um susto na equipe do Cruzeiro e quem sabe fazer alguns gols. Não, sem dúvida. Por quê? Porque fazendo um gol lá, a gente sabe que mesmo não tendo a questão do gol fora de casa, ajuda muito e dá uma tranquilidade muito grande para a equipe, né? E a volta do... desculpa te interromper, mas eu queria que você comentasse o seguinte. A gente tem a percepção que quando o Ganso entra, ele faz todo mundo que está ao lado dele jogar melhor. A gente viu uma melhora no meio de campo lá no jogo contra o Bahia, apesar da derrota, ele entrou no segundo tempo e fez com que o time jogasse melhor. Qual a expectativa, assim, melhor dizendo, não é nem expectativa, a importância para um jogador, como o Danielzinho também é prata da casa, o Alan também, apesar de não ser prata da casa, muito jovem, o Caio Henrique também, outro garoto, você vê que o Fluminense tem João Pedro, um outro garoto, você vê que o Fluminense tem 4 jogadores assim, com média muito baixa de idade. Qual a importância do Ganso ali? Ele realmente faz a turma jogar mais bola, mano? Muito. E eu acho essa característica que você falou, Pedro, muito importante nos craques, nos grandes jogadores. Ele fazer quem está em volta dele melhorar, subir de produção, ter um desempenho melhor. Eu acho que é um jogo que o Ganso pode sim dar uma resposta muito bacana, muito boa, não só para o time do Fluminense, mas para o torcedor também. Eu lembro de um jogo do Ganso, pelo Santos ainda, claro que tem bastante tempo, mas que ele exerceu exatamente o que precisa ser feito nesse jogo de amanhã, que é botar a bola debaixo do braço, gastar o tempo, chamar a falta, usar toda a sua qualidade técnica e experiência em prol do Fluminense. Então eu acho muito importante que o Ganso vá bem amanhã, sim. É um jogador que realmente o Fluminense deposita e confia bastante. Ele vem de um jogo que não foi utilizado, foi poupado, então assim, está com as energias vem descansado. Em dia, vem descansado. Creio que ele amanhã irá realizar uma grande partida. E o Fluminense, eu acho que para conseguir essa classificação, passa muito por isso, de o Ganso estar bem e fazer um grande jogo. Então é isso, galera. Esses foi os influentes de hoje. A gente explicou, mas já explicamos no início do vídeo que Marcelo Johan teve o contratempo, não pôde estar conosco aqui, mas Johan, um beijão para você. Próximo estaremos juntos. Espero que a gente possa ter te representado, é claro, sem essa sua pitada de polêmica que a gente não sabe fazer. Aliás, quem sabe, né? Na próxima, Marcelo Johan estará com a gente no próximo Os Influentes.
já com presidente novo, hein? Quando a gente for gravar na terça-feira que vem, já vamos ter um presidente novo. E aí a gente vai fazer uns influentes exclusivos sobre o que você e o que o Marcelo Johan pensam sobre a administração do presidente que já vai estar eleito, já vai ter tomado posse do Fluminense. É isso aí, galera. Saudações tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a resenha é com prata da casa.